Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto muito interessante, que é a consciência fonológica. Aqui no canal a gente não havia falado sobre isso ainda. Mas já tem algum tempo que eu estava pensando em fazer esse vídeo para a gente discutir, trazer algumas questões sobre a ideia de consciência fonológica, sobre a prática da consciência fonológica, isso pensando em todos os professores, em todos os pais que precisam entender sobre esse assunto que parece novo, mas não é. Mas antes, veja se você já passou pelo canal. Observe se a palavrinha aqui embaixo está inscrever-se em vermelho. Se está em vermelho é porque você ainda é novo ou nova por aqui, então clica no inscrever-se e comece a fazer parte do nosso canal, o canal Vamos Aprender. Eu sou Gil Almeida, trabalho com coordenação pedagógica na educação básica, com a formação de professores e com consultoria educacional. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu quero dizer é que essa ideia de trabalhar com a consciência fonológica, embora pareça, não é tão nova assim. Mas, infelizmente, dentro do espaço escolar está começando ainda a aparecer essa ideia. Muitas pessoas até falam sobre o assunto, mas poucas têm realmente o domínio conceitual e prático para trabalhar com a consciência fonológica. Às vezes pensam que é só trabalhar com parlendas e rimas que está tudo certo. Noutras situações, param na contagem das sílabas, por exemplo. Tem também situações em que os professores confundem as palavras escritas e os sons. Bem, o fato é que ainda há bastante confusão no uso adequado da consciência fonológica. Para resolver isso, o que se faz? Estudar. É o único caminho. Então, para começar, vamos entender o que é consciência fonológica. Conceitualmente, significa a habilidade de manipulação dos sons de nossa língua, o que nos capacita a percepção de cada parte dos sons de uma palavra, por exemplo. Quando a gente se torna consciente fonologicamente, temos ciência de que existem termos grandes, médios, pequenos, que existem frases e uma segmentação lógica. Resumindo, a consciência fonológica é a capacidade de pensar, analisar e manipular os sons das palavras. A gente precisa saber também que essa aprendizagem dos sons, ela antecede a alfabetização e é também muito importante durante todo o processo de alfabetizar uma criança. Essa aprendizagem da leitura e da escrita, lógico, não é natural. Ao contrário disso, é uma aprendizagem cultural e, portanto, peculiar a cada língua. Nesse sentido, alfabetizar no Brasil é completamente diferente de alfabetizar na língua inglesa, por exemplo. Mas, voltando para o nosso tema central, que é a consciência fonológica, devemos saber que, enquanto trabalhamos os sons, não devemos nos preocupar com as letras. Como assim, Gil? Calma que eu te explico. Você está em uma atividade de consciência fonológica com as suas crianças e a proposta foi pensar na palavra Augusto, que é o nome de um dos seus aluninhos. Então, Augusto começa com au, que é o som do cachorrinho. Au, au, não é mesmo? Mas existem outras palavras que começam com esse mesmo som. Pode ser que ainda haja outra criança que comece com o mesmo som dentro da sua sala de aula, outro funcionário da escola ou ainda outros nomes que não sejam de pessoas. Assim, as crianças começam a entender que todos têm nome. Olha os campos de experiências aí, o eu, o outro e o nós, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
É isso mesmo, gente. Temos que estar atentos para saber exatamente o que estamos trabalhando. Voltando aqui, outras palavras começam igualzinho. Veja, aula, alface, álcool, álbum, áudio, alto, almoço, algodão, alfinete, altura. Você deve estar pensando, algumas palavras começam com a L e outras com a U. Sem problemas, não se preocupe com isso, não se assuste. É o mesmo som e é isso que importa. Aqui a gente trabalha consciência dos sons e não das letras, lembra-se? E só mais um detalhe, não use verbos, prefira substantivos e adjetivos. Esses são os termos que têm mais sentido para as crianças. Os verbos, eles vão adentrando aos poucos, eles vão chegando na vida das crianças aos poucos. Vamos ver mais algumas dicas super importantes. Primeira dica, se você está trabalhando consciência fonológica, não escreva nada. Apenas use a voz e, quem sabe, imagens. Dá para fazer coisas bem legais com imagens. No nosso vídeo posterior sobre a consciência fonológica de forma prática, eu vou trazer uma aulinha para você ver como a gente pode colocar isso em prática. Segunda dica, as palavras devem ser pronunciadas de forma bem lenta e bem gesticulada. Isso facilita a percepção fonoarticulatória. Terceira dica, faça isso diariamente ou pelo menos 3 vezes por semana para um resultado satisfatório. 15 minutinhos já surtem bastante efeito. Quarta e última dica valiosa: evite as sílabas complexas com as crianças pequenas. Trabalhe rima, palavras que terminam com o mesmo som e também as aliterações, que são as palavras que começam com o mesmo som. E para você saber como estão os seus alunos sobre a consciência fonológica, é igualzinho às outras aprendizagens. Só testando mesmo a gente vai saber como estão as aprendizagens das nossas crianças. Então você faz o seguinte, começa contando os pedacinhos das palavras, usa palminhas, usa pulinhos, demonstra com objetos e ultrapassando essa fase, vamos buscar os sons que rimam. Viu que está tudo indo muito bem? Parte para a aliteração. A seguir, existe a comparação dos sons, a retirada de parte da palavra para formar outra. Mas tenha muita calma que é um processo, tem que ir respeitando os tempos e as capacidades das crianças. E um detalhe muito importante, viu que a turma tá ótima nos pedacinhos e quer avançar? Sem problemas, mas não se esqueça de voltar novamente em outra oportunidade, relembrar é preciso e muito importante. Gente, o que nós vimos hoje deve começar na educação infantil, lá pelos 2 aninhos e meio. Nessa idade já dá para ir estimulando. Umas crianças elas respondem bem, outras nem tanto, mas estímulo é tudo. E se você tiver interesse genuíno nesse tema, assista ao vídeo explicando o que fazer na prática e, se puder, leia um livro de Arthur Gomes de Moraes chamado Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização. É um livro maravilhoso, com muitos dados de pesquisas feitas por ele e por outros pesquisadores. Eu fiquei encantada e li muito rapidinho. Muito provavelmente você também vai amar. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Não é inscrito ainda? God, seja rápido e deixa o sininho acionado também. Assim você não perde mais nadinha do canal Vamos Aprender. Beijos e até o nosso próximo encontro.